Olá, eu sou Enoque Cotrim e esse é o canal Códigos em Tudo. Essa é a 6ª mensagem da série Reconhecendo Paternidade. Vamos para a mensagem de hoje. Pai, a segunda pessoa. Olha que curioso isso. Outro dia, estudando alguns profissionais e psicólogos e algumas linhas de estudo psicológico, eu pude entender melhor que a criança, quando nasce, a primeira interação é naturalmente com a mãe. É uma interação de sobrevivência, é uma interação de dependência completa. Então, é natural que essa criança tenha laços de amor com aquela pessoa que a alimenta, dá colo e conforto. Mas o segundo nível de relacionamento e interação normalmente acontece com o pai. E muitas coisas são forjadas no indivíduo a partir desse relacionamento. Porque a criança que se relaciona com a mãe, de certa forma, pelo menos no primeiro momento, isso nem é intencional, nem há uma consciência nisso, nem há uma intencionalidade, digamos assim. Mas com o pai é uma percepção diferente, porque aparentemente a criança não precisa daquele indivíduo. Mas por que aquele indivíduo está ali? E alguns questionamentos e soluções quase que automáticas começam a aparecer na cabeça daquela criança, na cabeça daquele ser. Quando eu percebo que o meu pai é diferente da minha mãe, eu entendo que é alguém que faz parte da mesma casa, mas que não fornece aquilo que a minha mãe fornece. Não me serve daquilo que a minha mãe já servia. A atenção é outra, o relacionamento é outro, as brincadeiras são outras, a forma de se comunicar é diferente. E isso é tão claro porque foi tudo que eu vivi em casa. Eu tive uma infância na presença do meu pai e da minha mãe, mas o relacionamento era muito diferente. E à medida que eu vejo diferença entre dois seres que cuidam de mim, eu começo a perceber também a diferença dos sexos. Esse é o sexo feminino, esse é o sexo masculino. E a partir disso, vai gerando identidade própria, onde eu começo a me comparar e perceber que eu sou homem tal qual meu pai, e não mulher como a minha mãe. E no caso de uma menina seria o oposto, identifica também a partir do pai a sexualidade, porque ao olhar para o pai, a menina fala, sou diferente dele, e ao olhar para a mãe fala, sou igual a ela. Mas o curioso é, independente da criança ser do sexo masculino ou feminino, a identidade sobre a própria sexualidade é reconhecida a partir do pai. Curioso, né? Eu lembro desde criança meu pai me disciplinando como me portar enquanto homem. Corrija a fala, corrija a postura, olha como você anda. São coisas muito simples, talvez coisas sutis, mas isso foram determinantes na minha sexualidade, porque desde muito novo eu entendi que o comportamento masculino é diferente do comportamento feminino, e isso não é algo para simplesmente passar desapercebido. A palavra de Deus em Isaías 63:16 vai dizer o seguinte: Entretanto, tu és nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és nosso pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Observe que esse versículo traz um detalhe bem curioso na maneira que é escrito, porque ele traz como Deus reconhece a paternidade e como outros não reconhecem essa paternidade. Mas aqueles que não reconhecem a sua paternidade não têm a sua expressão firmada. Então, aquele que se relaciona com Deus como pai, e não com Abraão, e não com Israel, vai ter a identidade de Deus, e não a identidade de Abraão, e não a identidade de Israel. Percebem? Um pai deve ser presente e determinante em tantos aspectos quantos forem necessários
para formar um novo indivíduo. E a sexualidade é um ponto imprescindível, principalmente quando a ideologia de gênero tem sido um dos maiores problemas que nós enfrentamos neste século. Se essa mensagem faz algum sentido para você, curta, compartilhe e abençoe outras vidas. Deus abençoe o seu dia.